O WW está voltando do intervalo e agora agradecendo aqui a Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, pela participação. Obrigado, boa noite, Vitélio. Boa noite, William, Lorival, boa noite a todos. E o nosso Lorival Santana, boa noite, Lorival. O diretor da CIA, John Ratcliffe, viajou a Moscou e, ao que se lê pela imprensa por toda a parte, foi lá alertar o counterpart dele, o serviço secreto russo, a respeito de um eventual ataque russo a países da OTAN. Essa agenda, ela se coloca diante de preocupações fortes, expressadas publicamente de aliados americanos, sobre a segurança do próprio continente europeu, frente à Rússia. Reportagem de Mariana Giangiacomo. A viagem secreta do diretor da CIA, John Ratcliffe, a Moscou se tornou alvo de especulações. Foi a primeira visita de um diretor da agência à capital russa desde 2021. À época, William Burns foi alertar o presidente russo, Vladimir Putin, contra a ideia de invadir a Ucrânia. 3 meses depois, a ofensiva aconteceu. Fontes disseram à CNN que a missão de Ratcliffe dessa vez foi parecida: avisar Putin sobre as consequências de um possível ataque a países da OTAN. O presidente Donald Trump, no entanto, negou a informação e disse não estar preocupado com a possibilidade de um ataque. Vladimir Putin agreed or committed to not attacking a NATO territory. I've had good talks with him. He's not going to be attacking a NATO territory. A preocupação, porém, existe entre aliados dos Estados Unidos. O receio é de que Putin possa se sentir encorajado a novas ofensivas com os americanos cada vez mais distantes da OTAN. Nos últimos meses, a polícia alemã encontrou um drone russo com explosivos em um aeroporto e outros armamentos atingiram um prédio residencial na Romênia. Documentos de inteligência americanos também apontam para a possibilidade de um ataque limitado de Vladimir Putin a países da OTAN nos próximos anos. Entre os cenários que os relatórios prevêem estão cyberataques e uma pequena incursão para testar a união da aliança militar. Por isso, países europeus pedem ajuda não só para Kiev, mas para eles mesmos. For me, the single most important task for our common European Union is to strengthen European security and to address the concerns of our populations. Russia is threatening us and testing us. We have seen hybrid attacks across Europe almost on a daily basis now. Nesta semana, França e Reino Unido liberaram projetos de mísseis para a Ucrânia, visando facilitar a produção desses equipamentos em Kiev. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreve a situação como uma política agressiva por parte da Europa contra a Rússia. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными. O Ministério das Relações Exteriores russo ameaçou atacar posições militares britânicas caso o país siga enviando os mísseis à Ucrânia. E disse que a França brinca com fogo, com o fornecimento de tecnologias sensíveis. Fontes familiarizadas com a viagem de Ratcliffe afirmam que ela teve outro objetivo além de falar sobre a OTAN: discutir o apoio econômico da Rússia ao Irã. A visita estaria alinhada ao objetivo anunciado por Washington nesta semana: sufocar a economia de Teherã. Ô Vitélio, não te dá uma sessão nostalgia isso aí não, hein? Finalmente um pouco da velha e conhecida Guerra Fria I, Washington e Moscou, um desconfiado do outro, um dizendo, olha aí, olha o que você vai fazer, hein? E o respondendo, não, é você que está me provocando, eu sou pela paz. Estou dizendo nem qual dos dois diz isso. Deu um pouco de nostalgia, mas vamos voltar para o mundo atual, esse mundo aí agora da lei da selva. O que exatamente os americanos temem, se está correta a narrativa que trouxemos de que o Ratcliffe foi lá dizer para os russos, cuidado? É interessante, né, William, porque o Trump, depois dessa reunião do Ratcliffe, veio a público dizer que a Rússia não vai atacar nenhum país báltico, nenhum país da OTAN.
Vamos entender isso pela perspectiva russa. A Rússia quer dividir a OTAN, é evidente. Se o Putin consegue, com uma ação de sabotagem, uma operação encoberta, ataques cibernéticos, colocar em dúvida o artigo 5º do Tratado da OTAN, sobre a resposta da OTAN, se o Putin consegue, com uma operação simples e barata, criar uma discussão entre Estados Unidos e países europeus, entre países europeus ocidentais e orientais, entre os governantes e as populações desses países. Se o Putin consegue criar uma cisão no cerne da OTAN, ele tem uma vitória estratégica. Agora, veja, se o Trump viesse a público dizer, olha, realmente há risco da Rússia atacar um outro país europeu, isso já seria uma vitória estratégica para o Putin, porque aí não precisaria nem atacar, já criaria essa dúvida, já criaria o debate. Ok, o que a gente vai fazer então? A gente vai acionar o artigo 5º, porque só essa ameaça já ativa o artigo 4º, que é o artigo de reunião, de preparação. No final das contas, é evidente que o Trump quer minimizar essa visita do diretor da CIA, porque se ele disser o real peso que ela tem, ele já entrega aquilo que o Putin deseja, que é uma cisão estratégica, William. Lourival, você também, né? A gente cobriu mais ou menos o quê? Uns 35 anos de Guerra Fria. Eu fui correspondente 2 vezes na Alemanha, uma vez lá no centro da Guerra Fria, que era a então República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, morava em Bonn, depois numa outra fase em Berlim, depois da unificação. E sempre foi o sonho russo, cravar, rachar a aliança militar ocidental. Ninguém fez mais por isso do que Trump. Trump é uma resposta ao sonho estratégico de Moscou, de criar uma clivagem ali dentro. Agora, quando a gente se refere a alguns dos analistas, sobretudo os que vêm do mundo da Grã-Bretanha, franceses e alemães, eles consideram hoje Putin o maior risco geopolítico. Por que exatamente? Porque a Rússia ela tem a capacidade de intimidar o eleitorado europeu, né? O Putin foi agente, né, na Alemanha Oriental, Em Dresden. Em Dresden, entende a mentalidade europeia. Fala alemão. E sabe moldar o ambiente informacional de maneira a causar um certo pânico nos europeus, e eles estão em pânico. Eles estão comprando kits de sobrevivência, eles estão recebendo dos próprios governos mensagens nos celulares sobre como se precaver de uma guerra nuclear ou de uma guerra convencional. Agora, acho que a nossa reportagem deu mais ênfase para a apuração do New York Times, que centrou na questão da mensagem sobre a OTAN. Mas o Wall Street Journal ele traz uma apuração com uma ênfase diferente, complementar, não é contraditória, é complementar, de que o Radcliffe levou 2 mensagens, ou 2 outras mensagens também. Uma é a de que os Estados Unidos vão honrar o artigo 5º. Isso é uma novidade. Quer dizer, a gente está discutindo aqui exatamente a forma como o Trump minou essa crença, essa confiança. E a outra, do Radcliffe, foi a de que a Rússia está numa condição muito ruim para conduzir essa guerra e deveria, neste momento, buscar uma negociação. Vamos lembrar que o Radcliffe é o autor da frase: a expectativa de vida de um soldado russo no fronte é 35 minutos. O Radcliffe é um falcão de Rússia. Então, o fato de o Trump escalar o Radcliffe para levar mensagens para Moscou em si mesmo já demonstra aquilo que o Trump tem de muito estrutural nele, muito medular, e que nós experimentamos aqui no Brasil, que é que ele não gosta de ficar do lado do perdedor. Então, os Estados Unidos hoje têm uma visão diferente daquela que o Trump tinha no início do mandato dele, de que o Zelensky não tinha as cartas. Não é que a Ucrânia esteja bem, a economia ucraniana está sofrendo muito.
reportagem que a Economist traz, com todo o sofrimento derivado do fato de que a Rússia está atacando os navios graneleiros que partem de Odessa, a ponto de os agricultores ucranianos estarem em dúvida se vão plantar de novo agora no inverno. Agora é a hora da colheita, eles não conseguem escoar a produção. Então, a situação ucraniana é ruim. Mas a situação militar russa é muito ruim também, e econômica russa também. E o Ratcliffe foi levar esses alertas para eles. Agora, Vitélio, se a gente olha, nós estamos fazendo a relação agora entre o que acontece no campo de batalha da invasão russa da Ucrânia com as hipotéticas decisões a serem tomadas por Putin. Ele dá sinais de se sentir de alguma forma acuado, porque é aí que muitos veem o perigo. Bom, na estrutura de poder russa, ele não pode fazer isso, né? Ele tem que ser o bastião, a base dessa guerra, porque agora ela é chamada de guerra também pelos russos. Ele seria derrubado ou seria morto, cairia de uma janela, provavelmente, se demonstrasse fraqueza. O que tem acontecido é que economistas russos, inclusive o ex-diretor do Banco Central, veio ao público dizer que a Rússia não tem condições de continuar lutando uma guerra de atrito nesses termos, porque as sanções ferem a economia, os ataques ucranianos nas refinarias ferem também as fontes de recursos, refinarias levam anos para ser construídas. A Rússia gasta muito dinheiro na guerra, mais de 40% do orçamento anual da União está sendo gasto no esforço de guerra. A Rússia não tem conseguido avançar, os avanços são mínimos e quando avança ao custo de muitas vidas, o próprio Ratcliffe falou isso, como a Lorival lembrou. Então é uma guerra de atrito, mas veja, a ameaça russa é justamente contra a Europa e justamente no momento em que o Reino Unido e a França passaram para a Ucrânia a tecnologia dos mísseis Star Shadow, que os franceses chamam de Scalp. Então, mais uma vez, a Europa reitera que essa guerra nunca foi só contra a Ucrânia, é contra a Europa. E sendo a guerra contra a Europa, nós estamos falando de um bloco econômico, industrial e populacional muito maior que a Rússia, um PIB 10 vezes maior, uma população de 450 milhões de pessoas contra 140 milhões de russos. Então, realmente, uma guerra de atrito nesses termos não favorece a economia russa, apesar de que a economia ucraniana só consegue sobreviver com a ajuda de aliados, William. Lorival, por último, temos um pouquinho mais de um minuto. Tem o grande sujeito oculto aí, China. Uhum. Lá atrás, 21, quando vai o Burns e diz para os russos, olha, nós estamos sabendo o que vocês vão fazer, tente não fazer. Fizeram. Uhum. Mas aí fizeram depois do anúncio da amizade ilimitada. Há quantas anda essa amizade ilimitada entre China e Rússia? Ela é limitada, né? Assim, a China não quer que nenhum país, seja o Irã, seja a Rússia, traga uma desordem econômica, já que a China ainda tem uma economia ainda muito dependente de exportações, do comércio. Isso afetaria a situação interna da China, inclusive, né? Apenas 46% do PIB é consumo interno na China. Isso nos Estados Unidos é 64%, por exemplo. Então, do ponto de vista da China, é interessante isso que a gente vinha falando antes, a forma como a Rússia tem conseguido solapar, né, o poder dos Estados Unidos, mas não a ponto, por exemplo, de a Rússia começar a ameaçar o Reino Unido. Que aí sim, nós estamos falando de uma guerra com a OTAN, nós estamos falando de França, de Alemanha, de Suécia, de Noruega, todos se envolveriam e defenderiam o Reino Unido num eventual ataque. Isso a China não quer. Então, nesse sentido também, isso reduz um pouco do espaço de atuação do Putin, que depende sim da China economicamente, né?